Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 29 de julho, 210 dias lendo, compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, pegue o seu bloco de anotações, sua caneta em mãos e escreva aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 40. E no livro de 2 Reis, capítulo 9. E finalizamos com Jonas, capítulo 4, ok? Logo após agora a oração da palavra, a leitura da Bíblia, eu retorno para dar uma palavra ao teu coração e fazermos juntos a oração da fé. Então vamos orar a Deus agora, pedir que o Espírito Santo nos ajude para nós entendermos o que nós vamos ler juntos na palavra de Deus, usando a versão da Bíblia King James 16:11. E você será abençoado com a leitura da Bíblia do dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, compreender, para depois praticarmos em nossa vida a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 40, acompanhe a leitura da Bíblia. Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tenha um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação e tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo 3, e a seu tempo, e alguém a interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, primeiro permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não é-lhe permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até a vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos de Deus. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai ardentemente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e em ordem. 2 Reis, capítulo 9, vamos à leitura. Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: cinge os teus lombos e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote Gileade. Quando tu ali fores, procurará Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faz o que ele se levante entre os seus irmãos e leva-o para a câmara interior. Então toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, tenho-te ungido sobre rei sobre Israel.
Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Assim o jovem profeta foi até Ramote e Gileade. Quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: para qual dentre todos nós? E ele disse: para ti, ó capitão. Ele se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: tenho-te ungido rei sobre todo o meu povo do Senhor e sobre Israel. Tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que tu possa vingar o sangue dos teus servos, os profetas, e os sangues dos servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá. E eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebete, como a casa de Baasa, filho de Azias. E os cães comerão Jezebel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu com seus servos do Senhor, e um lhe disse: está tudo bem? Por que este louco veio a ti? E ele disse-lhes: vós conheceis o homem e a sua comunicação? E eles disseram: isto é falso, conta-nos agora. E ele disse: assim diz, e assim falou ele a mim, dizendo: assim diz o Senhor: tenho-te ungido rei sobre Israel. Eles então apressaram-se e, tomando cada um a sua vestimenta, puseram debaixo dele, no alto das escadarias, e sopraram as suas trombetas, dizendo: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, o filho de Nice, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote Gileade e todo o Israel por causa de Azael, o rei da Síria. Porém o rei Jorão não havia retornado a Jezreel para ser curado dos ferimentos dos sírios que haviam causado, quando ele lutou contra Azael, o rei da Síria. E Jeú disse: se isto está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade para ir contar isto em Jezreel. Assim Jeú subiu na carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão estava deitado. E Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia estava ali de pé sobre a torre de Jezreel e espionava a companhia de Jeú enquanto ele via. E disse: vejo uma companhia. E Jorão disse: toma um cavaleiro e envia para encontrar com eles, e que ele diga: isto é paz. E assim lá foi em um lombo de um cavalo para se encontrar com ele, e disse: assim diz o rei: isto é de paz? E Jeú disse: o que tem tu para fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas ele não retorna. Então ele enviou um segundo em um lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: assim diz o rei: isto é de paz? E Jeú respondeu: o que tem tu a fazer com a paz? Volta-te para trás de mim. E o atalaia continuou dizendo: ele chegou até eles e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, filho de Nice, pois conduz furiosamente. Jorão disse: preparai-vos. E a sua carruagem foi preparada. Jorão, o rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um na sua carruagem. Eles saíram contra Jeú e o encontraram na porção de Nabote, o Jezreelita. Sucedeu que quando Jorão viu Jeú, que ele disse: isto é de paz, Jeú? E ele respondeu: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezebel e as suas feitiçarias são tantas? Jorão virou as suas mãos e fugiu e disse: Acasias, é traição, ó Acasias.
E Jeú entesou um arco com a sua força e feriu Jorão entre os seus braços. E a flecha saiu no seu coração e ele afundou na sua carruagem. Então disse Jeú a Abidcar, o seu capitão: levanta-te e lança-o na porção do campo de Nabote o Jezreelita, porque tu lembras como quando eu e tu cavalgávamos juntos atrás de Acabe, o seu pai, e o Senhor colocou esta carga sobre ele. Seguramente onde viu o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos. Diz o Senhor: eu desforrarei de ti este pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o, lança no pedaço da terra, segundo a palavra do Senhor. Porém, quando Acasias, o rei de Judá, viu isto, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim. Jeú o perseguiu e disse: feriu-o também na carruagem. E eles assim o fizeram na subida de Gur, que fica junto a Ibleão. E ele fugiu para Meguido e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém e o sepultaram no sepulcro com seus pais na cidade de Davi. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito. E ela pintou a face e ativou a cabeça e olhou por uma janela. Quando Jeú entrou pelo portão, disse: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Ele levantou a sua face em direção à janela e disse: quem está ao meu lado? Quem? Ali olharam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: lançai-a abaixo. E eles a lançaram abaixo. Parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos. E ele calcou sobre os seus pés. Enquanto ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: ide, vede agora esta mulher maldita, sepultai, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas não encontraram nada além da caveira, os pés e as palmas das mãos, porque eles retornaram e contaram. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou para o seu servo Elias, o tisbita, dizendo: na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E a carcaça de Jezebel será como esterco sobre a face do campo na porção de Jezreel, de modo que dirão: esta é Jezabel. Jonas capítulo 4. Mas isso desagradou muito a Jonas e ele ficou enfurecido. Ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando eu ainda estava na minha terra? Por isso eu antes fugi para Tarsis, pois sabias que é um Deus gracioso, misericórdia, tardio para se irar e grande em bondade, e que te arrependes do mal? Agora, pois, o Senhor, eu te imploro, tira a minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no leste da cidade, fez para si uma tenda, sentou-se debaixo dela à sombra, para ver o que acontecia à cidade. E o Senhor preparou uma aboboreira, e fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, ao fim de aliviar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus separou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. Aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou. Desejou ele mesmo morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E disse Deus a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da aboboreira, o qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu.
Não deveria poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e esquerda, e também muitos animais? Este é o nosso Deus, um Deus longânimo, um Deus de bondade, tardio em irar, e aquele que abençoa os seus filhos e os seus servos. Basta você andar na sua presença, entregar-se a Deus de todo o seu coração, alma, corpo e espírito, e servi-lo na sua santidade. Que Deus abençoe o seu dia. E antes disso, vamos unir a nossa fé. Agora, juntos, vamos clamar a Deus, apresentar as nossas causas, os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus. Apresente a Deus a sua casa, apresente a Deus os seus projetos, apresente a Deus os seus sonhos. E Deus há de, juntamente com você, trabalhar junto para que você venha ter êxito na sua causa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora. Senhor, o Senhor que é um Deus de poder, um Deus de amor e um Deus de bondade. Senhor, age em favor dos teus filhos, abre portas para os teus filhos, cura as enfermidades, sara as feridas, renova os teus filhos, restaura a sorte dos teus filhos, derrama chuvas de bênção sobre os teus filhos, acende o fogo na vida dos teus filhos e que eles sejam cheios do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história em nome de Jesus.